Ouça agora uma palavra de fé e ousadia para o seu coração, com o reverendo Roberto Barnabé. Você está feliz? Diga amém. Aleluia. Somente o Espírito Santo para renovar as nossas vidas. É Ele que nos fortalece, é Ele que nos dá espírito de conhecimento, de sabedoria. É o Espírito Santo que tem nos levado ao temor do Senhor. É o Senhor que tem nos dado essa maravilha. Sem a presença do Espírito Santo, a sua obra morre. Sem a presença do Espírito Santo, nada se torna poderoso. Somente o poder do Espírito Santo para dar vida, para trazer alegria, para preencher todos os ministérios e dons e chamados que a igreja tem. O Espírito Santo é que faz essa obra, é o Espírito Santo que trabalha, é o Espírito Santo que convence, é o Espírito Santo que toca, é o Espírito Santo que derrama graça e misericórdia por meio da fé em Jesus Cristo, irmãos. Por isso nós estamos aqui hoje recebendo mais uma unção, somente pela fé. Pode ter certeza de uma coisa: o mundo tenta te parar. As pessoas que não conhecem e que são inimigas do reino e do evangelho também tentam te parar. Mas quando nós temos a força do Espírito Santo, nada poderá nos deter. Amém? Você pode aplaudir o Eterno. A Ele a honra, a glória e o louvor. Aleluia! Queridos, peço a vocês que se ponham de pé em reverência à palavra do nosso Deus. Vamos ler dois textos. Isaías, capítulo 11. Isaías, capítulo 11. O verso é o de número 2, depois vamos ler Lucas, capítulo 4. Graças a Deus. Você achou? Diga amém. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria e de inteligência, e o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Evangelho de Lucas, o capítulo é o de número 4. Lucas, capítulo 4, a partir do versículo de número 14. Você achou? Amém? Se você não achou, diga misericórdia. Deus é misericordioso, né? Vamos aguardar. Amém, graças a Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 4, a partir do versículo 14, diz assim: Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos e a pôr liberdade aos oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Amém. Você pode se assentar. Aleluia. A única força que pode deter todas as ciladas e estratagemas do inimigo nessa terra é a igreja cheia do Espírito Santo. A única forma de Deus realizar o seu querer através da sua multiforme sabedoria
é através da igreja cheia do Espírito Santo. A Bíblia fala que a terra está cheia da glória do Senhor. Se estabeleceu o reino, se estabeleceu a vontade, se estabeleceu a missão, e hoje nós temos a glória de Deus sobre a face da terra, porque o Espírito Santo está realizando essa obra. Essa obra, ela está lutando agora para alcançar as vidas, almas, para alcançar os corações. A obra do Espírito Santo está relacionada às almas, os corações. Deus enviou o Espírito Santo para que a igreja pudesse ter autoridade sobre todas as forças malignas, sobre todos os poderes demoníacos, para que a igreja pudesse ter autoridade para pregar, para anunciar, para palmilhar essa terra e dizer que é chegado o reino de Deus aqui nesse tempo. Amém? É assim que é realizado a vontade de Deus através do seu Espírito. O próprio Senhor Jesus Cristo nada fez sem antes ser cheio do Espírito. Ele não fez uma obra sequer enquanto não tivesse o revestimento. Somente com o revestimento do Espírito Santo é que não vamos nos comprometer com esse mundo. Somente cheio do Espírito Santo é que não vamos ceder lugar em nossos corações para as mazelas dessa vida. Somente cheio do Espírito Santo que atravessaremos por lutas, por agruras, por dificuldades, por doenças, por temores, por pavor. Somente cheio do Espírito Santo que atravessaremos esse mar de lutas e dificuldades. Para realizarmos a obra do Espírito Santo, não poderemos fazer isso com a nossa força, com a nossa capacidade. A Bíblia fala, no Velho Testamento, que Moisés foi cheio do Espírito Santo. Porque aquela obra que Moisés realizou, somente se Deus estivesse com ele. Amém? E a unção era tão grande sobre Moisés que Deus falou: eu vou repartir essa unção que está sobre ti, sobre 75 anciãos. E todos vão ficar cheios do Espírito Santo. E assim aconteceu, que a unção não ficou unicista, só para um, mas a unção foi repartida com toda a igreja do Velho Testamento. A unção para poder vencer a travessia do deserto, para chegar à cidade, à terra prometida, para vencer os inimigos. Moisés estava cheio do Espírito Santo. O próprio Davi realmente reconheceu que o Espírito Santo estava com ele para vencer as batalhas. Somente o poder do Espírito Santo. Jesus, ele sabia, o seu ministério não poderia ser preenchido se ele não tivesse esse revestimento. Esse revestimento, ele não só nos dá força externamente, mas nos dá força internamente. Nos dá o espírito de fortaleza, nos dá o espírito de sabedoria, o espírito de conhecimento, o espírito do Senhor, o espírito de temor, o espírito de ousadia está sobre nós, irmãos. Porque nesses dias que vivemos, nós temos que ter uma experiência profunda, relacional com a palavra e com Deus. Porque os maiores inimigos não estão de lado fora de você. Os maiores inimigos estão dentro da sua mente, tentando dominar, tentando te impedir, tentando bloquear aquilo que Deus colocou na sua vida. Hoje, muitos são recalcitrantes. Muitos estão parando, porque
deixaram de buscar e de receber. O Espírito do Senhor está sobre mim, disse Jesus. Agora sim, o Senhor me enviou. Essa é a palavra. O Espírito do Senhor está sobre mim e agora Ele me envia a fazer a sua obra para evangelizar. Enviou-me a curar os quebrantados de coração. Quebrantados de coração aqui são os descompensados emocionais. São pessoas que sofrem de humor. São pessoas que estão em depressão. O Senhor me deu o seu Espírito para evangelizar, para anunciar as boas novas. E também esse poder vai chegar aos que estão debaixo de terror, de trevas, sobre a sombra da escuridão, do humor que está dominado pelo medo, pelo pavor, pela tristeza. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim para pregar a liberdade, prisões interiores, pessoas que estão debaixo do cativeiro de vícios, de malignidade, pessoas oprimidas por pensamentos ruins, pessoas derrotadas, pessoas sem ânimo. Jesus falou: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim para tirar essas pessoas desse cativeiro e dar vista aos cegos e a pôr em liberdade os oprimidos. Aqui fala de pessoas que estão possessas, oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Essa obra, ela não pode ser feita pela nossa força. A carne não pode produzir a obra do Espírito Santo. A obra do Espírito Santo só pode ser realizada com a força do Espírito Santo. Amém? Você pode aplaudir o Eterno? Somente com o poder do Espírito Santo. E não é fácil com tantas coisas que lidamos na vida. Nós, pastores, obreiros, nós que estamos na casa do Eterno, nós que estamos realizando a obra de Deus, membros, irmãos, irmãs, nós que temos ministérios. Se você não for cheio do Espírito Santo, se você não receber a capacitação do Espírito Santo, com certeza virão poderes para atingir a sua vida, atingir a sua casa, atingir a sua família, atingir no seu trabalho. Virão poderes malignos para tentar te impedir, colocando pensamentos errados, obstruindo pensamentos de vitória na tua vida. Nós não dependemos de homens. A igreja depende do Espírito Santo. Pastores, obreiros, diáconos, todos que fazem a obra do Senhor, dependem do Espírito Santo. O Espírito do Senhor Deus está sobre nós, igreja. Satanás quer nos atingir em cada área setorial dessa vida. Porque ele fazendo assim, ele vai drenar a sua força. Ele vai tirar a sua energia. E não é fácil. Quando temos pouca presença do Espírito Santo, as nossas mentes ficam turvadas. Nós começamos a não enxergar. Pouca presença do Espírito Santo, as tentações aumentam e as facilidades para deslizar, para pecar, elas vão crescendo a cada dia. Pouca presença do Espírito Santo, pouca animosidade contra o mal. Muita gente com muita amabilidade com o erro, com o pecado. E nós não negociamos com o pecado nem com o diabo, porque o que está em nós é obra, fruto do Espírito. Nós temos que ter realmente apatia às coisas de Satanás, às coisas do mundo. Não há nada de errado, meu irmão,
se o teu desejo é de louvar a Deus, se o teu desejo é de estar na casa do Senhor, se o teu desejo é evangelizar, se você gosta de louvar o nome do Eterno, se o teu desejo é falar da glória de Deus, não há nada de errado, você não é louco, é porque você está cheio do Espírito Santo. Quem está cheio do Espírito Santo fala da glória de Deus. Por isso Jesus falou: agora sim, eu vou sair para evangelizar, para curar, para libertar os oprimidos, para livrar os que estão debaixo do cativeiro maligno, do sacerdócio do chifrudo. Eu vou libertá-los. Hoje se cumpriu essa profecia de Isaías 61. O Espírito do Eterno está sobre mim, disse Jesus. Até antes disso ele não poderia agir como Deus gostaria que ele fizesse. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. Se aproximar do Espírito Santo com a sua alma. Se aproximar do Espírito Santo com a sua devoção, com a sua reverência. Se aproximar de Deus através da sua palavra, com um coração quebrantado, desejoso, com a alma completamente necessitada de mais da sua presença, querer mais da sua glória. O mundo vai drenando as nossas forças. Não pense você que é fácil. Talvez você não saiba, mas eu quero te dizer, você está realizando a obra de Deus e a sua bateria está arriada. É isso que Satanás quer. Tem muitos trabalhando na obra de Deus dessa forma. Não tem tempo para ler a Bíblia, não tem tempo para orar, não tem tempo para propósito específico, não tem tempo para estar em comunhão. E esses irmãos são uma bênção. Tem pastores que são uma bênção, obreiros são uma bênção. Mas se você está com a sua bateria espiritual arriada, pode ter certeza que você não vai conseguir fazer a obra de Deus. Deus conta com você. Deus espera que você entenda que essa obra só é feita quando você está cheio do Espírito Santo. Se renovando a cada dia, enchendo a tua alma, enchendo o teu ser com a esperança, com a fé, com a confiança, fortalecendo a tua consciência. Porque Satanás vai jogar tudo quanto é lixo para tentar impedir. Irmãos, não é fácil. Quem não tem o Espírito Santo não aguenta realizar a obra. Quem não tem o Espírito Santo não consegue terminar a obra. Por isso que muitas pessoas começam e não começam com desejo errado, não. Eu acredito que estão desejosos mesmos, mas não se preocuparam em ter uma vida em total comunhão. Nós não podemos fazer a obra de Deus, estarmos tarefados com o reino de Deus, sem o Espírito Santo. Pare. Talvez o que mais temos na igreja é pessoas fadigadas, trabalham demais, mas pouca experiência com o Espírito Santo. Então essa obra não vai à frente. Problema na família, problema no trabalho, problema financeiro, problema no casamento, problema aqui e acolá. E nós estamos enfrentando Satanás e toda a sua horda maligna. Estamos enfrentando o mundo com toda a sua perspicácia, sua malícia. Estamos enfrentando o mundo tenebroso. E ainda há falsos profetas, e ainda há falsas religiões, e se tumultuam diante de nós. Nós temos que ter uma força sobrenatural para vencer, para resistir, para não cairmos, para não cedermos. Somente uma vida cheia do Espírito Santo. Se a tua bateria espiritual está arriada, é hora de você dizer: Senhor, eu preciso mais de Ti. Mais de Ti. E o espírito de temor não é espírito de medo, de pavor. A Bíblia não está falando disso. O espírito de temor é o espírito de dedicação e reverência.
de cuidado. Por isso, Provérbios 9:10 diz que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Quando perdemos essa reverência, quando não temos o cuidado de um relacionamento salutar, que possa produzir em nós verdadeira vida nele, então tudo que nós fizermos não tem sabedoria. Essa é a cabeceira da sabedoria, o temor ao Senhor. É você conhecer o caráter de Deus, você trazer para a sua vida as qualidades que Ele está te dando. Essa unção, as 7 manifestações do Espírito, vai tomando as nossas vidas, dominando o nosso ser. Muitos chegaram bem, mas não conseguiram, pararam no meio da caminhada. Porque é assim. Porque você pensa que está aqui e vai fazer a obra de Deus e vai orar por alguém, está intercedendo por alguém, que você não está se esvaziando, está se esvaziando. Jesus, por diversas vezes, disse aos seus discípulos: espere um pouco aqui, que eu vou orar. Ele precisava ser cheio do Espírito Santo. E contradiz o que muitos pregam. Jesus não venceu o diabo porque ele era Deus. Ele não venceu o pecado porque ele era Deus. Ele não venceu o mundo porque ele era Deus. Jesus venceu o diabo, o pecado e o mundo porque ele era um homem cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Ele, quando venceu lá na cruz e disse tudo está consumado, ele não disse aquilo porque era Deus, mas ele disse porque havia completado sua missão como filho obediente, como filho que guardou a verdade e o Espírito estava sobre ele. Essa é a obra do Espírito Santo. Quando a gente pensa que podemos realizar, a carne para nada presta para o reino de Deus. Quando digo carne, eu estou falando cardia. No grego significa atitudes dos pensamentos. Os nossos pensamentos não fazem a obra de Deus. É o Espírito Santo que nos usa. É o Espírito Santo que usa as nossas capacidades e aí somos revestidos para realizarmos essa obra. É o Espírito do Senhor Deus. E é isso que Isaías está dizendo. O Espírito encheu a vida de vários homens. Davi, em 1 Samuel 16:13, ele diz que o Espírito do Senhor encheu a sua vida. Encheu a sua vida. O Espírito Santo é responsável por estabelecer o reino de Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2. Juízes 3:10. Juízes 6:34. 1 Samuel 10, versículo 6. No Novo Testamento descobrimos que o Espírito Santo teve que usar os discípulos com capacitação de dons e eles eram usados, cada um com um ministério dado pelo Espírito Santo. A terceira da pessoa Trindade estava presente com a igreja. Jesus mesmo falou: não vos deixarei órfãos. Rogarei ao Pai do meu nome que conceda a vós o Espírito Santo. Amém, irmãos? O Espírito Santo está conosco. O Espírito Santo, ele que dá a direção do que temos que fazer. Ele dá a estratégia do que temos que realizar. É o Espírito Santo, ele que vai nos capacitando. E para essa obra de libertação, de cura, para essa obra de revestimento, para a obra do Senhor de anunciação, a nossa carne não pode produzir isso. O que é da carne é da carne. O que é do Espírito é do Espírito. A carne não consegue realizar a obra do Eterno. Às vezes as pessoas têm até boas intenções, mas
se aquilo não glorifica o Espírito Santo, se aquilo não glorifica o ministério do Espírito Santo, se não tem o propósito de Deus ali, essa obra vai ser fadada a parar. Eu quero que você tenha todos os dons do Espírito Santo. Todos os dons. Esses dons foram dados à igreja. A igreja recebeu essa unção do Espírito Santo. Eu gostaria que você ficasse de pé, os pastores que aqui estão, nós pudéssemos lembrar a importância de termos a unção do Espírito Santo. A Bíblia diz que desde pequeno o Senhor usava Samuel, e o Espírito do Senhor Deus está nas crianças, irmãos. Jesus falou que o perfeito louvor sai dos lábios das crianças que mamam no peito. Nós não podemos desprezar a unção de Deus. E na hora do culto, não pense que o Espírito Santo não usa as crianças. Fala com as crianças, usa as crianças. O Senhor Deus está usando, não tem isso. Ele faz a obra como quer, do jeito que Ele quer. A obra dele. O Espírito Santo quer te usar. Pode chegar aqui, pastores, por favor. Nós queremos fazer você rememorar todo o caminho dessa campanha. O Espírito do Senhor Deus está sobre você. Pode chegar mais para cá, pastores. Isso, pode chegar. Vocês estão enxergando aqui, irmãos? O Espírito de fortaleza, Espírito de temor, Espírito de entendimento, Espírito de sabedoria, Espírito do Senhor, Espírito de conselho e Espírito de conhecimento. São as funções que vai reagindo na nossa vida à medida que nós estamos buscando. Eu quero orar a Deus para que essa unção esteja sobre a sua vida, seu coração. O espírito de temor, que é esse aqui, é o espírito da função de trazer dentro de nós a santidade de Deus. A santidade de Deus. Você tem o temor, a reverência, o cuidado, o zelo de andar e de fazer com respeito a essa presença maravilhosa. Eu quero que você feche os olhos. Em nome de Jesus, daqui a pouquinho estaremos ungindo, mas eu quero orar por você antes. Quero orar por sua vida. Eu sei que Deus tem um plano maravilhoso. A igreja foi levantada para derramar essa unção sobre a terra. A igreja foi levantada para derramar nos quatro cantos da terra essa presença. E Deus vai te usar. A tua vida é dele. E o Senhor está marcando hoje com poder e autoridade a unção sobre a sua vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa hora eu levanto, Senhor, a minha voz, porque só Tu podes fazer, só Tu podes realizar. Nós precisamos do Teu Espírito, Senhor. Nós precisamos do Teu agir sobre as nossas vidas. Então venha, Senhor, sopra Espírito Santo sobre as nossas vidas e enche-nos de poder, de autoridade. Senhor, o Teu Espírito nos faz vencer, nos faz forte, nos faz crescer, nos faz andar, nos dá alegria, nos dá força, sabedoria, santidade, conhecimento. O Teu Espírito nos faz levantar esse clamor com confiança. Ajuda as vidas, almas que aqui chegaram. Todos aqui estão recebendo uma unção dobrada, uma unção de diferença, uma unção de renovo, uma unção que vai fazer
grilhões, cadeias, algemas invisíveis serem quebradas, maldições sendo desfeitas, demônios, espíritos malignos saindo, unção para pregar, para cantar, unção para orar, unção para declarar nas ruas, nas praças públicas, nas casas, nos condomínios, o ano aceitável do Senhor. Ah, meu Deus, então nessa hora, eu oro por aqueles que estão tão fraquinhos na fé, aqueles que estão perdendo o ânimo, mas nessa hora, eles também recebem essa porção, e a unção vai renovar, e a unção vai tirar os grilhões, a unção vai despedaçar pensamentos errados, a unção vai tirar a maldição do teu caminho, a unção do Senhor vai governar a tua mente. Oh, decoma churianda laias, por misericórdia, eu creio que agora mesmo você está sendo renovado. Há um novo de Deus aí dentro de você. E nessa noite eu declaro a unção do temor sobre a tua vida. Aonde andares, aonde pisares, o Eterno será contigo. E milagres e coisas maravilhosas vão acontecer nessa casa que Deus está visitando agora. Tu verás a glória do Senhor, porque você está sendo ungido para isso. A unção é para a glória do Senhor se manifestar entre os homens, entre as pessoas. E nós abençoamos cada pastor, pedimos o renovo sobre a vida de cada pastor. Cada um de vocês estão recebendo essa unção agora, e essa unção vai ser distribuída como foi com Moisés, dada aos anciãos. Assim seja essa unção dada a todos nós. Nós pedimos em nome de Jesus. Você diga: eu recebo essa unção sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre o meu ministério. Nada será como antes. A minha vida está sendo ungida para um propósito de fazer a obra de Deus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus.